Olá vestibulando, eu sou o professor Renato Amigo, professor de Química e integrante da equipe da Central de Vestibulares aqui do Liceu Jardim. E ufa, terminaram as provas das primeiras fases dos grandes vestibulares, a saber, Unesp, Unicamp, Fuvest, e agora você deve estar preocupado com a sua preparação para a segunda fase. E o que os nossos professores resolveram fazer? Eles resolveram gravar algumas aulas com dicas, com resolução de exercícios, com algumas orientações para você ficar um pouco mais tranquilo e ter aquele desempenho legal que você espera para que você possa ingressar na tão sonhada vaga na universidade. E agora o vídeo será gravado pelo professor Rodrigo, professor de Física do Liceu Jardim. E aí galera, tudo bem? Eu vim aqui dar algumas dicas para você que passou pela segunda fase, está se questionando, perguntando, está preocupado. O que é melhor eu estudar nesse finalzinho, né, de etapa prestes a acontecer a segunda fase já em janeiro, né? Algumas dicas que são importantes para a prova de física em particular é sempre, claro, né, resolver as provas antigas para você adquirir um pouco mais de segurança quanto à linguagem, a disposição dos dados, as informações que são qualitativas, quantitativas. Então isso daí já é uma primeira dica que acredito que já dá um pouco mais de tranquilidade e segurança para você que vai fazer a segunda fase, né? Mas em relação a tema, sendo um pouco mais específico, não em dicas tão genéricas, é importante, né, você perceber que a Fuvest tem uma predileção por alguns temas, como por exemplo, assuntos que são cobrados na primeira fase, às vezes aparecem na segunda fase, é lógico, explorando um pouco mais o assunto, se aprofundando um pouco mais o assunto, pegando condições que não foram tão bem trabalhadas na primeira fase, assuntos que são quase certeza, né, que apareceram na prova de 2020 na primeira fase da Fuvest, que com certeza irão aparecer são resultante das forças, né? A segunda lei de Newton ela é extremamente recorrente. Nós tivemos questões que envolviam não diretamente o assunto, mas que permeavam parte dessa ideia, né? Quantidade de movimento, um assunto que curiosamente foi deixado de lado na primeira fase. Então, se for importante você pensar um pouquinho sobre isso, vale a pena, porque com certeza absoluta alguma coisa que envolve quantidade de movimento vai vir a aparecer, com certeza absoluta. Outra questão que apareceu na primeira fase, mais de uma vez, né, a questão sobre energia, se não me falha a memória, foram duas questões sobre energia. Vale a pena revisar esses assuntos nas diversas manifestações que a energia possa vir a ter, né, as formas mecânicas, elétricas, térmicas, né, calorimetria é um assunto que apareceu, se não me falha a memória, por duas questões na prova de 2019 e não apareceu em nada, né, nessa prova de 2020 na primeira fase. Então vale a pena revisar um pouquinho sobre calorimetria, né, conservação de calor, que está dentro do patamar de energia. Fuvest adora questão de energia, conservação de energia, quantidade de movimento, segundo a lei de Newton, né? Esses são os assuntos da mecânica que mais aparecem, né? Já na parte da frente 2 de física, que nós chamamos, né, que é conhecida como a ótica, entre o assunto da termodinâmica, termologia, vale a pena dar uma revisadinha em espelhos planos, né, espelhos esféricos, assuntos que quase nunca aparecem nas provas. Se eu não me falha a memória, eu acredito que a última questão sobre espelho esférico tenha sido na prova de 2016, uma questão do telômero de posição, né? Então, são questões que aparecem, mas que estão um pouco fora. Espelhos plano, espelhos esféricos, né? Mas vale a pena dar uma revisada nesses assuntos. Lembrando que ano passado nós tivemos questões sobre lentes, duas delas na primeira fase, né? Questões relativamente simples, mas que já cobriram o assunto de lente. E na segunda fase nós tivemos o complementar, ondulatória, né? Então vale a pena revisar aí para essa segunda fase, espelhos planos, espelhos esféricos, côncavo e o convexo, né? Já na física 3, né, a terceira parte da física, que completa aí toda a vertente da física que compõe
eletromagnetismo, eletrostática e eletrodinâmica. Na primeira fase, nesse ano, nós tivemos uma questãozinha de eletromagnetismo, né, que envolvia a regrinha da mão esquerda e a regra da mão direita, reconhecer campo magnético a partir de corrente elétrica, interação de uma carga em movimento numa região de campo magnético, né, interação de carga com campo elétrico. Então já a FUVEST cobriu bem esses assuntos principais, né, de campos magnéticos elétricos, corrente elétrica, o basicão mesmo do eletromagnetismo. Vale a pena se aprofundar um pouco mais na força magnética, um assunto que a FUVEST não deixa de cobrar nas suas segundas fases, é respeito do movimento circular, tanto a parte cinemática, velocidade angular, frequência angular, período, deslocamento escalar em ciclos, né? Mas também ela cobra também a parte mecânica, que envolve, né, as resultantes das forças no movimento circular, como sendo a força resultante centrípeta. Então vale a pena estudar um pouquinho interação de carga elétrica em movimento numa região de campo magnético, criando os movimentos que nós estudamos em sala. O movimento retilíneo uniforme, o movimento circular uniforme e o movimento helicoidal. Essas três situações vale a pena cobrir, porque vira e mexe a FUVEST cobre. Só fazendo um recorte do passado desses assuntos que já apareceram, a FUVEST cobrou já, dentro do eletromagnetismo, a lei de Faraday em 2018, né, no final da segunda fase de 2018, não apareceu nada do eletromagnetismo em si na prova da segunda fase do ano passado, então uma boa pedida, já que apareceu na primeira fase, o eletromagnetismo, regra da mão esquerda, regra da mão direita, campo elétrico, campo magnético. Vale muito a pena estudar isso. Ondulatória, né? Ano passado nós tivemos uma questãozinha de ondas que usava difraçãozinha. Problema bem simples, autoexplicativo no texto. Um assunto que caiu na primeira fase e há algum tempo está fora da segunda fase é a física moderna. Mas não se preocupe, porque o que costuma cair de física moderna é explicado no próprio texto e se baseia única e exclusivamente em interpretação das informações quantitativas e qualitativas, como por exemplo na primeira fase apareceu a questãozinha da energia do fóton, né, HF, a constante de Planck vezes a frequência. Uma questão simples, uma vez que ela apenas envolvia a análise dimensional da constante de Planck. Né? Então, questão de segunda fase, física moderna, relaxa, porque provavelmente é um texto com informações técnicas, que se envolve a partir de leitura, interpretação, um olhar cuidadoso das unidades de medida, das definições, das grandezas que o texto traz. O note a dot, no caso da FUVEST, é extremamente importante, porque lá vai conter as informações relativas a constantes, dimensões, grandezas, definições matemáticas e, por que não, informações a gráficos, né? Então aparece um gráfico que você interpreta, como a FUVEST adora interpretação de gráfico. Esse ano, primeira fase, 2 questões de gráfico a serem interpretadas. Ano passado, 2 questões de gráfico a serem interpretadas. Então é bem recorrente esse assunto. Um chute, que eu diria assim, para resumir, quantidade de movimento, conservação de energia, segunda lei de Newton em trajetórias curvilíneas e essa partezinha do eletromagnetismo, física moderna. Esses são os assuntos que eu mandaria bala neles para dar uma revisada mais a fundo, porque você vai estar cobrindo muito dos assuntos. Um abração, galera. Até mais.